Estamos de volta ao vivo com o programa Eclésia para todo o Brasil, falando sobre a solenidade de Corpus Christi. A gente vai começar agora nesse bloco, contar a história de como essa festa de Corpus Christi iniciou. Lembrando que você pode ligar para a gente no 19 3871 9620, fazer o seu contato, sua pergunta, sua dúvida aqui para a gente, ou então mandar um e-mail no eclesia@rs21.com.br. Lembrando que por e-mail, as perguntas que não são respondidas durante o programa, o Padre Guido, durante a semana, ele responde. Então, alguma dúvida que você tenha sobre outros assuntos também pode ser enviado por esse e-mail no eclesia@rs21.com.br. É a maneira que a gente escolheu do Padre Guido responder durante a semana, nossos telespectadores, é por e-mail. Mas você também pode usar uma outra ferramenta, que é o WhatsApp, que é uma ferramenta bem bacana, que a gente está usando bastante aqui. O telefone, o contato do nosso WhatsApp é no 19 9967 55600. 9967 55600. É o nosso contato via WhatsApp. Olha só, Padre Guido, o mês de junho é um mês muito rico. Além da solenidade de Corpus Christi, que a gente comemora agora na próxima quinta-feira, depois de amanhã, né, Padre Guido? Sim. Nós temos ainda, já disse no começo do programa, a gente vai falar sobre a festa do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos comentar aqui no programa daqui 2 semanas sobre a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é um tema também muito rico. Nós vamos, bom, esse mês ainda tem São Pedro e São Paulo, Santo Antônio, São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, aquele santo jesuíta. Ou seja, é um mês bastante rico, né, Padre Guido? São João Batista. São João Batista, também. Que aliás é os 3 das festas juninas Exato. que a gente comemora, né, Padre Guido? Sim. Quer dizer, é um mês importante mesmo no calendário litúrgico e a gente abre com chave de ouro nessa grande solenidade de Corpus Christi. E ontem, entre aspas, ontem foi o dia 1º de junho, foi o dia do fundador meu. É verdade, Santo Aníbal. Maria de França, comemoramos com uma grande solenidade em todas as nossas casas, com grande participação dos nossos fiéis. Fundador dos rogacionistas, Santo Aníbal, tá certo. Ontem foi o dia dele. Ou seja, um mês riquíssimo dessa maneira, é um mês de graça que a gente deve aproveitar e viver bem em cada momento desse tempo litúrgico. Mas a solenidade de Corpus Christi, que é o tema do programa de hoje, Padre Guido, eu disse agora no finalzinho do bloco anterior que a gente ia falar sobre Santa Juliana, né? A gente pode voltar a imagem dela, inclusive. Aí, diretor, volta pra gente aquela imagem que a gente tem de Santa Juliana. Tá aí, ó. Juliana de Cornillon, ou Cornillon. Sim. Ela era belga, Padre Guido. Ela vivia em Liège, na Bélgica. Por que essa Santa Juliana é lembrada junto com a festa de Corpus Christi? Exato. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma bela comparação. Acabamos de dizer que o mês de junho é um mês riquíssimo de santos, Sim. né? Que honram e prestigiam a história da Igreja. Agora, se nós chegamos ao século XIII, podemos dizer que aquele século também se destaca na história pelos santos. Tivemos São Francisco, Santo Antônio, Santa Clara e outros também. São Tomás de Aquino. São Rufino, São Tomás de Aquino. E também esta santa do qual estamos falando, Juliana. Certo. Estamos na Bélgica, um dos países menores da Europa. E esta religiosa foi, digamos assim, contemplada pelo programa, pelo projeto de Deus, através de algumas aparições de Jesus. Jesus apareceu para esta religiosa numa maneira de diálogo, como também de algumas imagens. Por exemplo, pode parecer estranho, acho que muitas pessoas não sabem. Ela teve uma visão da lua cheia. Uma lua cheia. Olha, gente, como é belo contemplar uma lua cheia, né? Verdade. O sol não conseguimos com os nossos olhos enxergar diretamente, mas a lua sim. E a santa, olhando esta lua cheia na frente de Jesus, notou que havia uma mancha na lua e perguntou para Jesus: o que significa esta mancha? Esta coisa escura, é tão bela a imagem de uma lua cheia. Veja que resposta que Jesus deu. Esta mancha significa que está faltando alguma coisa para prestigiar o meu nome na terra.
Olha só. E foi aí que nasceu o estímulo. Ele explicou, Jesus, que queria uma jornada de adoração e de reconhecimento oficial da sua divindade, realmente presente na hóstia e no vinho consagrado. E Jesus encarregou esta religiosa Juliana de falar com o seu bispo, para que instituísse esta solenidade, pelo menos no início, dentro da sua diocese. O bispo era, conhecendo a vida religiosa e espiritual desta mulher, acreditou, convocou até um pequeno sínodo, digamos assim. Era bastante comum naquela época para os bispos reunir os sacerdotes e discutir determinados problemas ou até iniciativas. E muita gente, muitos padres presentes acharam por bem comemorar esta data, fazer uma bela festa para o corpo e o sangue de Jesus. Mas Jesus não ficou só satisfeito pela resposta imediata. Ele queria uma coisa que fosse conhecida no mundo inteiro. Então vamos lá. A gente está dizendo a partir do ano 1243, lá no século XIII, na cidade de Liege. Vamos voltar à imagem. A gente tem uma imagem então de Santa Juliana. Tem duas, está aí, ó, a imagem de Santa Juliana. Aliás, está ali, ó, com ostensório na mão, né, Padre Guido? Santa Juliana, então, de cor neon, né, lá na cidade de Liege, na Bélgica, teve essas visualizações de Nosso Senhor Jesus Cristo, que pedia a ela uma festa solene para que fosse adorado o corpo de Cristo de maneira também pública, né, Padre Guido? Sim. E como o senhor bem disse, de acordo com a vida reta, uma vida de santidade que Santa Juliana levava, o bispo de imediato acreditou. Acreditou e quis também ser apoiado pelos padres da sua diocese que aprovaram esta iniciativa. Certo. Por isso já começou a ser celebrado lá na Bélgica esta solenidade. Certo. Só que Jesus queria mais. Queria que esta solenidade fosse conhecida no mundo inteiro. E nunca se tinha ouvido falar que a hóstia consagrada sairia da igreja. Nunca. Aliás, é no mesmo período, e vale a pena ser colocado aqui no nosso programa, na cidade de Assis, nós temos o episódio de Santa Clara, quando o inimigo quis invadir o convento de Santa Clara tomou uma iniciativa. Foi na capela, pegou o Santíssimo, colocou dentro de um ostensório e ela mesma abriu a porta da igreja. Na frente havia milhares de soldados que queriam invadir a igreja, o convento, e na frente do ostensório, com Jesus solenemente exposto na hóstia sagrada, todos os soldados caíram no chão e até se machucaram, e muitos interpretaram aquele gesto como um sinal de Deus e fugiram. Aliás, a gente encontra na imagem de Santa Clara, Sim. Santa Clara de Assis, também carregando o ostensório, né, Sim, Padre Guido? exato. Devido a esse episódio, exato. Né? Estamos numa época, Eric, no qual Jesus fazia, digamos assim, questão de ser mais conhecido até de uma maneira pública. Se conto este episódio de Santa Clara, não esqueçamos também outro episódio quase contemporâneo de Santo Antônio, quando muita gente, desconfiando e não acreditando na presença real de Jesus, apresentou um desafio para Santo Antônio. Qual? De deixar uma mula por 3 dias sem comer e sem tomar nada, e depois levar esta mula na frente da igreja, aonde Santo Antônio se apresentaria com o ostensório, com a hóstia consagrada. Um monte de gente, 3 dias depois, estava na frente da igreja. Aos pés da escadaria haviam colocado uma boa comida para o animal. Imagina 3 dias, Eric, sem comer e sem tomar nada, com vários baldes até de água para o animal tomar. Se abriu a porta da igreja, se apresentou Santo Antônio com o ostensório, com Jesus. O que a mula fez? Dobrou as patas anteriores,
em poucas palavras, se ajoelhou, não quis comer nada. É interessante, Padre Guido, esse episódio, o episódio de Santa Clara, o episódio de Santa Juliana, e outro que a gente vai contar na sequência aqui, o milagre eucarístico, da onde gerou toda essa história, porque também era um período que a igreja estava sendo, a igreja nessa região, Europa, por uma grande heresia. Nós não podemos esquecer da heresia dos cátaros, Os cátaros, né? que realmente atrapalhava mesmo a fé de muita gente, né? Nós já falamos aqui em outra oportunidade sobre os cátaros, ou também conhecidos como os albigenses. Né? Porque se era uma heresia, era uma corrente herética que era contra tudo que era de origem material. Né? Tudo que é corporal para os cátaros não prestava. Por exemplo, alguns cátaros mais radicais invadiam aldeias e assassinavam mulheres grávidas porque elas estavam gerando algo corporal, que era uma criança no ventre delas. Então eles assassinavam essas mulheres, porque tudo que vinha do corpo não podia ser bom. Sendo assim, como pode ser o corpo de Cristo algo bom? Se eles eram contra tudo que era material, corporal. Como poderia a Eucaristia ser o verdadeiro corpo e sangue de Cristo? Exato. E diante de tanta desgraça que essa heresia causou, tantas respostas divinas, né, Padre Guilherme? Sim, até com sinais não comuns, extraordinários, de ver autênticos milagres como este aqui. Não esqueçamos que esta heresia dos albigenses, como é mais conhecida na Europa, estava invadindo as cidades de tantos países. Santo Antônio, que era conhecido como um grande pregador, foi até enviado pelos seus superiores para acabar com esta heresia. E ele apelou exatamente ao milagre eucarístico, milagre no sentido que, acreditando plenamente na presença de Jesus na hóstia consagrada, ele fazia de tudo para convencer as pessoas desta presença. É um grande mistério da nossa fé, mas é um mistério que foi apresentado por Jesus diretamente e no qual cada um de nós acredita plenamente. Para falar de milagre eucarístico, tem tudo a ver para continuar a nossa história aqui, né, Padre Guido? Sim, exato. Bom, então, a partir de 1243, como a gente estava dizendo agora há pouco, Santa Juliana recebeu, então, essa visita sagrada, essa visita divina, melhor dizendo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, na qual pedia, então, essa solenidade para o corpo e o sangue do próprio Cristo ser adorado de maneira mais profunda, solene e também pública. Acontece que pouco tempo depois, Padre Guido, um desses milagres eucarísticos, aliás, a gente vai falar bastante sobre milagre eucarístico no programa de hoje, mas um desses milagres eucarísticos que envolvem duas cidades italianas, né? A cidade de Bolsena e a cidade de Orvieto. Sim. Conta pra gente essa história, Padre Guido. É conhecido, em primeiro lugar, como o milagre de Bolsena. Certo. Bolsena. O que é que aconteceu? Havia um sacerdote, meus amigos telespectadores, cujo comportamento não era dos melhores. Digamos isso. Não era exemplar. E também nos assuntos estritamente religiosos, era uma pessoa que talvez fazia as coisas quase que obrigado. O senhor está dizendo do padre Pedro de Praga? Exato. O nome dele era Padre Pedro, proveniente da cidade de Praga. Certo. Certo. Um dia ele quis celebrar a Santa Missa, mas, repito, sem muita fé. O que é que aconteceu? Na hora que ele pronunciou as palavras da consagração, eis que, de repente, a hóstia virou carne, com um pormenor. A hóstia quase toda, porque onde ele segurava a hóstia, continua até hoje como pão. Veja só, a hóstia consagrada, naturalmente, é o corpo de Cristo, mas na espécie ainda do pão. Onde teve contato com as mãos humanas, continuou sendo pão até hoje. E o resto se transformou num pedaço de carne mesmo. Carne. O vinho virou sangue, de repente. Qual foi a reação deste homem? O medo, em primeiro lugar. Teve um medo, acho que o coração dele partiu. Eu imagino. E estava sozinho.
O que ele fez? Pegou o corporal é aquele lenço, né, em forma quadrada, que o sacerdote usa para a celebração da missa, onde coloca o cálice e a hóstia. Ele embrulhou assim e foi para a sacristia. E enquanto ia para a sacristia, algumas gotas do sangue de Jesus saíram. Pingaram e mancharam uma pedra. Era uma pedra, em poucas palavras, daquele piso da igreja. Certo. Que, inclusive, tive a honra de ver pessoalmente esta pedra, que, entre aspas, com a mancha do sangue de Jesus, é levada em procissão no dia do Corpus Christi. Ou seja, até hoje está lá para quem quiser ver. Sim. E, gente, ficou sem jeito este homem. A notícia se espalhou nos arredores daquela igreja. E Bolsena não é muito longe da cidade de Orvieto. Certo. E foi para lá que foi levada, digamos assim, esta encomenda que estranha, o que acabava de acontecer. E na cidade de Orvieto, na igreja catedral, que em língua italiana chama-se de Duomo, na Casa de Deus, certo. Até hoje está guardado o corporal com as manchas do sangue e também esta carne que, apesar de terem passado já 9 séculos, continua até hoje desafiando os limites da ciência e da medicina. A gente tem uma imagem dessa relíquia, vamos mostrar. A gente tem uma imagem, então, desse corporal manchado, está aí, ó. Sim, exato. Então, ali, aquela parte do meio, Padre Guido, sim, é o tecido, como o senhor bem disse, chamado corporal. Da onde pingou o sangue, sim, que se transformou em sangue real. E está exposto até hoje para quem quiser ver lá na cidade, sim, de Orvieto. De Orvieto, né? Portanto, em Bolsena aconteceu um milagre. Certo. E está guardado um altar com esta pedra. Certo. Ao passo que o corporal, com as manchas, como também a carne, foi levado tudo para o Duomo de Orvieto. Tudo isso que o senhor está dizendo aconteceu no ano 1262. 1262. Lembra? Sim. Santa Juliana começou em 1243 as visões dela de Jesus Cristo pedindo essa festa. Em 1262 acontece esse grande milagre, o chamado Milagre Eucarístico de Orvieto. Acontece que de Bolsena a Orvieto, nessa procissão que foi conduzida esse material, tinha uma figura solene que vivia lá na cidade de Orvieto nessa época, que era um papa da época, que tinha sido eleito fazia apenas um ano, foi eleito no ano anterior, que era o Papa Urbano IV. Urbano IV, não é isso, Padre Guido? Este Papa tomou uma iniciativa singular. Quando ficou sabendo, gente, estamos no ano 1200, né, que aquela procissão estava chegando a pé de Roma, ele programou uma recepção extraordinária. Ele mesmo se colocou na frente dos padres e do clero, né, para ir ao encontro, né, deste milagre eucarístico que viria a fazer parte da catedral daquela cidade. Certo? E este homem, que era muito devoto da Santíssima Eucaristia, achou por bem, através deste sinal de Bolsena, baixar um decreto, assinar uma bula, né, pontifícia, com o nome, com o título em língua latina de Transiturus, através do qual ele estabelecia que em toda a Igreja Católica fosse celebrada a festa do Corpus Christi. Então vamos lá, só recapitulando. 1243, Santa Juliana começa a ter as visualizações de Jesus pedindo essa festa em toda a igreja, para que o corpo e o sangue de Cristo fosse honrado de maneira solene e pública. Em 1261, o Papa Urbano IV, aliás, a gente tem uma imagem aí do Papa Urbano IV, pedi para a gente pôr aí na sequência, o diretor. O Papa Urbano IV foi eleito em 1261. Está aí, ó, sim, uma pintura do Papa Urbano IV, que foi eleito em 1261. Um ano depois, em 1262, acontece esse milagre que a gente estava dizendo. E a história diz, Padre Guido, que antes ainda do Papa se encontrar com aquela solene procissão e com o milagre eucarístico mesmo de Orvieto, ele mandou um bispo para que examinasse antes. Sim. Ou seja, ele teve o cuidado de mandar um bispo para que fosse verificado se era verdade ou não, né? Perfeito. Esta é uma metodologia bastante comum
diante de todos os fenômenos extraordinários que acontecem. Vale a pena já dizer para os nossos fiéis que a Igreja reconhece como autênticos 163 milagres eucarísticos. Alguns se destacam, como este aqui de Bolsena, outros também de Lanciano, etc. Inclusive, digo isso até, são os números que falam bem claro, 73 destes 163 aconteceram na Itália. Então a igreja reconhece 163, milagres, da qual desses 163, 73 na própria Itália. Na Itália, sim. Então, sim. Depois desse episódio, voltando aqui à história de Orvieto e Bolsena, a procissão de Bolsena a Orvieto com o corpo e o sangue de Cristo de maneira miraculosa, que ali se transformou na carne e no corpo de Jesus. O Papa já tinha mandado o bispo examinar, e quando chegou a procissão, solenemente, o que ele disse, Padre Guido? Quando ele viu aquilo, o que o Papa disse? Olha, ele confirmou tratar-se exatamente de algo que superava os limites humanos. Portanto... E dizem que ele exclamou Corpus Christi, não foi, Padre Guido? Quando ele viu, finalmente, ele proclamou, em língua latina, que era a língua oficial, é o Corpus Christi. É o corpo, é o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. É daí que pegou depois o nome, né, de Corpus Christi, com o qual nós comemoramos no nosso querido Brasil esta grande solenidade eucarística. E como o senhor bem disse, esse Papa divulgou então para toda a igreja essa festa. A gente vai falar ainda no programa sobre outros milagres eucarísticos, como por exemplo o que o padre disse rapidamente aqui, o milagre de Lanciano, né, que é um dos mais famosos, que aliás é mais antigo ainda do que esse de Orvieto e Bolsena. Acontece que toda essa história que a gente estava lembrando aqui, Padre Guido, é a origem dessa importante festa chamada Solenidade de Corpus Christi, que até hoje a gente comemora em toda a igreja. Agora, o Padre Guido, uma coisa interessante, eu acho que vale um destaque aqui. A origem do Papa Urbano IV, ele também passou pela cidade de Liege, que era justamente a cidade onde vivia Santa Juliana. Ou seja, ele já conhecia a fama de santidade de Santa Juliana. Porque, olha, de 1943 a 1964, quando oficialmente foi publicada essa bula na qual o senhor disse pelo Papa Urbano XIV, Urbano IV, desculpa, sim. Urbano IV, promulgando para toda a igreja essa festa de Corpus Christi, se passaram só 19 anos. Ou seja, esse Papa já tinha ouvido falar da Santa Juliana lá e sabia que era coisa séria, né, Padre Guido? É mais um pormenor da providência divina conduzindo os fatos, né? Exato. E pego a bola no ar exatamente para completar essa sua afirmação. Gente, na história acontecem episódios que às vezes nós não temos uma explicação, mas Deus se serve da pessoa humana para ele ser glorificado através de outras pessoas humanas que nós chamamos de santos. Pregamos, por exemplo, nos tempos modernos, o nosso Santo Padre, São João Paulo II, né? E como polonês, foi ele que fez conhecer no mundo a santidade, porque já conhecia da Santa Faustina. Tem tudo a ver com essa mesma história que a gente está dizendo, né, Padre Guido? Sendo ele polonês e Jesus tendo se revelado a uma religiosa polonesa, no caso Santa Faustina, onde deu origem à festa da Divina Misericórdia. Foi isso. Como este homem, por exemplo, colocou sobre os altares, João Paulo II, o Santo Massimiliano Maria Kolbe, aquele sacerdote franciscano, mártir no campo de Auschwitz, sem esperar que acontecesse um milagre da beatificação e menos ainda da canonização. Isto é, o Papa, conhecendo a história e tendo a certeza que aquele homem deu a sua vida e faleceu como mártir, eis que o martírio foi já suficiente para reconhecer a santidade. Bonito isso, né? A providência divina na ação da igreja. No século XIII, Jesus se revela uma religiosa na cidade de Liege, na Bélgica, pedindo uma festa pública à solenidade do corpo de Cristo. De repente,
alguém do clero de Liege se torna papa e oficializa essa festa. A mesma coisa aconteceu aqui no século XX. Né? Há uma religiosa polonesa, Santa Faustina Kowalska, Jesus se revela e pede a festa da Divina Misericórdia. Depois um papa polonês não só oficializa essa festa da Divina Misericórdia, como também canoniza a própria Santa Faustina. Perfeito. É o Espírito Santo que guia a igreja, né, Padre Guido? E se nós falamos também da Bélgica e falamos da Polônia, mas falamos também do nosso querido Brasil. A visita do Papa Bento XVI, ano 2007, teve como consequência quase que imediata, poucos meses depois, o reconhecimento do martírio da menina Albertina Beckenbrock, que foi beatificada. Olha só. Sem esperar pelo milagre. Por isso, veja só como é importante, são os sinais de Deus, que age através destas coisas para mostrar um caminho que tantas vezes é desconhecido para a nossa inteligência, mas que é o caminho de Deus, que tem somente a grande vantagem de promover a santidade. Muito bem. A gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, a gente vai dizer também sobre um outro personagem que tem relação com essa história de Corpus Christi, que é São Tomás de Aquino. Por que São Tomás de Aquino está no meio dessa história? E vou aproveitar para agradecer alguns telespectadores aqui que estão mandando algumas perguntas, interações conosco. Vamos para o intervalo, a gente volta já.